Fala pessoal, tudo bem? Esse vídeo ele é uma versão reduzida da nossa última live sobre mentalidade que gera lucro. Mude a sua mentalidade e mude o seu bolso. Nesse vídeo nós vamos falar os pontos principais que foram trabalhados nessa live e eu quero explicar para você como que vai ser a nossa dinâmica. Até o final desse conteúdo, eu quero que você tenha clareza de quais são os padrões que você tem mentais que estão impactando nos seus resultados. Ou seja, eu quero te trazer pontos cegos, formas de pensar que você tem que podem estar impactando na sua forma de gerar lucro, de ganhar dinheiro com o seu negócio. E não só identificar esses padrões, mas também te trazer ferramentas para que você possa reprogramar esses padrões e ter melhores resultados. Então, antes da gente começar, eu quero trazer aqui para vocês algumas reflexões que eu considero bastante importante. E a primeira delas é o seguinte: a qualidade dos resultados que você tem hoje, ela é diretamente proporcional à qualidade das suas decisões. E por que eu estou dizendo isso? A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar reflete nas nossas decisões. Então, a maneira como a minha mente está programada vai fazer com que eu tome determinadas decisões. Uma vez que eu decidi algo, eu tenho um comportamento. E esse comportamento, ele gera um resultado. Então, gravem aí essa sequência. A minha mentalidade faz com que eu tome decisões. Cada decisão tomada gera um comportamento que vai gerar um resultado. O que eu quero dizer para vocês? Todos nós estamos tomando decisão o tempo todo. Todos nós estamos colhendo frutos, temos resultado. Porém, não significa que esse resultado ele seja um resultado positivo, mas resultado todo mundo está colhendo. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para você agora. E você? Você está satisfeito com os seus resultados? É isso que você quer para você? Reflete um pouco sobre os seus últimos resultados no seu trabalho, na sua vida pessoal. E vamos adiante. Você já se perguntou por que que tem pessoas que têm resultados extraordinários, pessoas que crescem exponencialmente aí nos seus negócios, enquanto tem outras extremamente capacitadas, mas que não conseguem esse crescimento? Eu creio que muitos de vocês já devem ter tido essa sensação. Nossa, eu sou tão bom tecnicamente. Quando eu tinha o meu trabalho CLT, tudo que eu colocava à mão virava ouro, dava tudo certo. Mas agora que eu resolvi empreender, ou agora que eu estou tentando crescer o meu negócio, parece que tem alguma coisa me travando que eu não consigo ir adiante. Em compensação, tem pessoas que sabem até menos do que eu tecnicamente, mas têm um crescimento exponencial. Isso realmente acontece e eu quero que vocês entendam por quê. Eu trouxe aqui para vocês a história da Maria. E a Maria, ela conseguiu construir uma consultoria, tá? Em finanças pessoais, utilizando o LinkedIn. Mas para que isso fosse possível, a Maria precisou passar por todos esses estágios da pirâmide da sabedoria. O que eu quero que vocês entendam é, para que nós possamos construir um negócio lucrativo, eu preciso desenvolver sabedoria. E sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento. Então, vamos entender um pouquinho a história da Maria. A Maria, ela era uma gestora financeira, trabalhava numa grande empresa e num determinado momento da vida, ela perdeu o emprego e ela resolveu montar uma consultoria. Mas não foi tão simples assim. Eu quero que vocês vão acompanhando o passo a passo da construção desse negócio da Maria. Aqui na pirâmide da sabedoria, a gente tem na parte aqui de baixo, na base dessa pirâmide, os dados. O que são dados?
Dados são números brutos, são informações brutas, vamos dizer assim. Se nós fôssemos comparar com um bolo, então imagina que eu vou fazer um bolo. O que seriam os dados? Os dados são os ingredientes. Então, os ingredientes que combinados eu consigo preparar um bolo. Esses dados isolados, eles não trazem informação nenhuma. Eu não posso tomar a decisão só com base nisso. Então, o que que a Maria fez? A Maria ela foi buscar por informação. O que que é informação? Ela começou a perceber que as pessoas estavam confusas, as pessoas tinham medo de investir porque elas não tinham tanto entendimento de gestão de finanças, não tinha uma educação financeira muito consolidada. E ela também começou a observar que existia um número alto de pesquisas no Google sobre pessoas querendo aprender sobre finanças. E ela também fez uma busca que ela descobriu que existia muito conteúdo técnico sobre o assunto, mas esses conteúdos eram muito complexos. Então precisava de algo mais simplificado. Unindo essas informações, ela chegou à seguinte conclusão: que o mercado precisava de alguém que pudesse ensinar o básico sobre investimento para pessoas comuns, de uma forma simples. Tudo isso que eu estou falando para vocês até agora é informação. A Maria coletou essas informações e ela começou a montar o negócio dela. Então, ela pegou o LinkedIn, ela otimizou o perfil dela no LinkedIn, ela começou a publicar conteúdo, ela começou a fazer vídeos. As pessoas diziam para ela que ela era muito boa, que ia dar certo, que ela ensinava muito bem, e ela começou a se posicionar no LinkedIn. Publicava conteúdo todos os dias. Ela conseguiu vender a consultoria dela? E a resposta é não. E aí vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Ela não era boa, ela não dominava a parte de finanças e tudo mais? Sim, ela dominava. Só que a Maria começou a perceber que nessa nova etapa que ela estava vivendo, não bastava ter conhecimento técnico da área dela. Ela precisava entender de um negócio. Ela precisava entender como vender. Ela precisava entender qual era a estratégia por trás que tinha no LinkedIn, nas redes sociais. Então, a primeira coisa que ela fez foi comprar um curso sobre prospecção no LinkedIn, do zero à primeira venda. Como que eu posso utilizar o LinkedIn para vender consultorias e mentorias? Então, quando a Maria faz isso, ela sai da área da informação e ela vai buscar conhecimento. Então, qual que é a diferença de conhecimento para informação? O conhecimento, ele explica como fazer alguma coisa. O conhecimento, ele é uma metodologia. Então, no caso aqui da história da Maria, ela foi buscar como que ela poderia utilizar o LinkedIn para vender os serviços dela. Então, ela aprendeu um método, ela aprendeu um caminho. O conhecimento, ele mostra um caminho, tá? Se a gente for pensar num bolo, o conhecimento é o passo a passo que eu preciso colocar de cada ingrediente, a receita do bolo, para produzir o bolo, tá? Então, quando a gente fala em conhecimento, nós estamos falando de como fazer algo, qual é o caminho, ok? E o que aconteceu é que a Maria percebeu que ela estava fazendo os vídeos, conteúdo, tudo aleatório, sem uma estratégia, sem uma metodologia. Mas quando ela foi buscar por conhecimento, ela compreendeu essa metodologia. Ela começou a produzir alguns conteúdos. E um dia ela fez uma live no LinkedIn e ninguém entrou na live dela. Ela foi lá, encerrou a live e falou assim: Olha, não vou fazer mais isso, eu não sei nada, não está dando certo, eu acho que isso não é para mim. O que estava acontecendo aí? A Maria, ela tinha um método, ela tinha conhecimento, mas a Maria não tinha entendimento. Qual é a diferença do entendimento para o conhecimento?
O entendimento, eu sei o porquê de cada etapa. Dentro da metodologia que a Maria estava utilizando no LinkedIn, as lives, ela tinha uma importância porque era uma forma de você entender qual era o conteúdo que aquela audiência precisava, qual era o conteúdo que aquela audiência ela se identificava. Então, quando eu faço uma live no LinkedIn, as pessoas fazem uma inscrição. E aí, nessa inscrição, eu tenho uma lista de pessoas que eu sei que estão interessadas em um tema. E se não houver inscrição, é que as pessoas não se interessaram por aquele assunto. Então, na realidade, é claro que era interessante ela ter uma live com várias pessoas assistindo, mas não era isso que estava na estratégia. O objetivo por trás das lives era entender, selecionar o público em função de um determinado assunto. Até porque a live ela poderia ser assistida depois. Só que como a Maria não tinha um entendimento, ela desistiu nessa etapa. Ela não seguiu adiante. Então, ela precisava entender o porquê de cada uma dessas etapas para que ela pudesse fazer otimizações. Vamos pensar no bolo. A pessoa que tem conhecimento, ela tem o passo a passo de como fazer o bolo. A pessoa que tem entendimento, essa pessoa sabe a função do ovo, da farinha, do açúcar, e se ela quiser fazer um bolo fit, ela vai conseguir, porque ela vai saber substituir os ingredientes. Se ela quiser fazer um bolo vegano, um bolo sem leite, um bolo sem lactose, um bolo sem glúten, ela vai conseguir fazer, porque ela entendeu o porquê de cada um, qual o papel de cada um desses ingredientes, tá? Então, o entendimento é você ter um método em mãos e você entender cada etapa desse método, o porquê ela está ali. Isso é entendimento. Até aqui, pessoal, até esse ponto aqui da pirâmide, nós estamos falando muito em teoria. O que realmente vai fazer com que você construa um negócio próspero é você migrar para o nível da sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria é você saber aplicar. Olha essa palavrinha, anota essa palavra. Aplicar tudo o que você aprendeu para resolver problemas que outra pessoa está disposta a pagar. Então, vamos estudar bem aqui essa frase. A gente precisa entender muito bem essa frase. Quando eu falo em aplicar, eu estou falando em ação, eu estou falando em comportamento, ok? Então, no nível de sabedoria, eu preciso transformar conhecimento, entendimento em ação. Eu preciso aplicar tudo isso, senão eu não vou ter resultado. Mas eu preciso aplicar tudo isso para resolver problemas de outra pessoa. Que outra pessoa? O cliente. O que que o cliente quer? O que que o cliente está disposto a pagar? Não é o que eu quero ensinar. Então eu não vou dar uma mentoria com o que eu quero ensinar. Eu vou dar uma mentoria com o que aquela pessoa precisa. O que que ela precisa para atingir o objetivo dela? Então, o que significa é que na empatia, na sabedoria, se eu não tiver empatia, eu não vendo. Eu não vendo porque eu preciso desenhar uma solução para o problema de alguém. Todo negócio ele existe para servir uma pessoa, para servir pessoas, ou seja, para atender a necessidade do outro, e todo negócio ele é feito por pessoas. Essa primeira pessoa é você. O seu negócio começa com você, mas à medida que ele vai crescendo, eu vou ter que delegar funções. O que que eu estou querendo dizer, pessoal? Para eu atingir o nível da sabedoria, eu preciso desenvolver os meus comportamentos. Não adianta eu saber tudo, mas eu preciso conseguir aplicar esses comportamentos e eu preciso entender de pessoas. Tanto do ponto de vista do cliente, porque se eu fizer um produto que não é interessante para o cliente, que é interessante para mim, mas ele não está disposto a pagar por isso, não vai vender o seu produto. É simples assim. Então não basta eu criar algo para mim. Eu preciso criar algo para pessoas que estão dispostas a pagar por isso. E eu preciso trabalhar comportamentos. Como assim trabalhar comportamentos? Eu vou colocar aqui alguns sintomas
de pessoas que ainda não conseguiram chegar nesse nível da sabedoria. E que sintomas são esses? Elas têm dificuldade de captar novos clientes. Elas sabem o que fazer, porque elas já estudaram, foram fazer curso, buscaram por conhecimento, por entendimento. Elas entendem como que vende, mas elas não conseguem aplicar o comportamento. Então, são pessoas que têm dificuldade de capturar, de captar clientes, pessoas que têm dificuldade de fechar a venda, pessoas que têm dificuldade em delegar tarefas, pessoas que têm dificuldade em cobrar um preço justo pelo seu trabalho, dentre outros. Então, tudo isso que vocês estão vendo aqui são possíveis resultados, são sintomas de pessoas que têm dificuldade em aplicar aquilo que sabe. E o comportamento, lembra do começo que eu coloquei ali para vocês? O comportamento, ele depende da mentalidade. Aí eu quero que você pense agora. Esses sintomas aqui, ó, que eu coloquei, dificuldade para vender, dificuldade para captar clientes, dificuldade para delegar tarefa, cobrar um preço justo para o seu produto. Você também tem esses sintomas? Você também passa por isso? Tem outras coisas também que está acontecendo com você que eu não falei? Pensa um pouco sobre isso. Qual que é a causa raiz de todos esses sintomas? E é algo muito simples, mas ao mesmo tempo complexo para resolver. Medo de ser rejeitado. Todos nós temos a necessidade de pertencimento. A rejeição é uma dor muito grande para o ser humano. Essa rejeição, ela pode se manifestar de várias maneiras. Às vezes, é uma rejeição porque você foi humilhado quando você era criança, passou vergonha na frente dos colegas na escola, pode ser uma rejeição da família, pode ser só uma percepção sua de rejeição, pode ser uma sensação de abandono, pode ser medo da exposição. A rejeição, ela aparece, né, camuflada, vamos dizer assim, em volta de vários medos, que vai desde uma humilhação, ao medo da exposição, ao medo de ser criticado e assim por diante. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a causa raiz está no medo de ser rejeitado. O que que isso significa? A maneira como eu penso reflete na minha decisão. Então, se agora eu tomo uma decisão baseada no medo, eu tomo uma decisão de fuga. Decisões baseadas no medo são decisões de fuga. Essa decisão, ela vai gerar um comportamento de autossabotagem. E esse comportamento de autossabotagem, ele segue alguns padrões. E eu quero que vocês prestem atenção nesses padrões, tá? E além disso, todo comportamento, ele gera um resultado. O que que eu tô querendo dizer para vocês? Toda vez que eu tomo uma decisão com base no medo, o meu resultado é um resultado de estagnação. Não existe crescimento, tá? Então, se você hoje saiu do seu emprego convencional e você está tentando empreender e não está conseguindo, você está estagnado. Ou se você já tem um negócio e você não está conseguindo crescer, você está estagnado, tá? Então, o que que eu quero dizer para vocês? Não existe uma mentalidade de lucro se eu estou tendo resultados de estagnação. Se eu não estou conseguindo sair do lugar. E por que estagnação? Toda vez que nós tentamos fazer algo novo, então imagina, você tem uma profissão que você tecnicamente era muito bom nessa profissão, mas agora dentro desse seu negócio não basta só entender da sua profissão, você precisa de outros conhecimentos. Ou seja, eu preciso desenvolver novas habilidades. Toda vez que eu tento lidar com algo novo, o meu cérebro ele cria uma resistência. Uma resistência como uma forma de te proteger, de fazer com que você não sofra. É uma autoproteção. O resultado disso, nós ficamos eternamente na zona de conforto e nunca evoluímos. O que que eu quero que vocês entendam? Toda decisão baseada no medo, ela vem de uma autoconfiança fragilizada.
Uma pessoa que carrega dentro de si sentimentos de rejeição, essa pessoa tem uma autoconfiança fragilizada. O que que eu tô querendo? Aonde eu tô querendo chegar? Que para você desenvolver sabedoria, não é de mais curso que você precisa. Você precisa de coragem. Você precisa vencer a rejeição e fortalecer a sua autoconfiança. Quando você fizer isso, você vai ter comportamentos que vão te levar a crescimento, tá? Quando nós falamos em comportamentos de autossabotagem, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso e que vocês anotem quais vocês se identificam, tá? O comportamento de inquieto é aquela pessoa que ela tá o dia inteiro ocupada, tá? Ela faz um monte de coisa, mas quando termina o dia, ela tem aquela sensação de que ela não fez nada, porque o resultado que ela queria não aconteceu. Então é um cansaço no final do dia por ter feito tanta coisa, mas eu não saio do lugar. É como se eu estivesse correndo numa esteira. Eu faço um grande esforço, mas não consigo colher frutos. Esse é o inquieto. E essa pessoa, ela tem uma dificuldade para enxergar que ela é pouco produtiva, porque ela acha que produtividade é a mesma coisa que estar ocupado. E não, ser produtivo é fazer as tarefas certas. Então, o inquieto, ele faz todas as tarefas, menos aquelas tarefas chaves que mudaria todo o resultado do negócio. Você se identificou? Vai anotando, tá? O esquivo, o que que é se esquivar? O esquivo é aquela pessoa que ela foge de conflitos, tá? Ela foge de conversas difíceis. Pessoas que se esquivam, elas têm muita dificuldade em vender. Porque eu não consigo fazer uma reunião com o cliente. Eu fujo da reunião. Tem que ligar para o cliente, eu vou protelando isso. Tem que enviar um relatório para o cliente, eu vou protelando isso. A minha sociedade não está dando certo, eu não consigo ter uma conversa com o meu sócio. O funcionário não está tendo uma boa performance. Eu não consigo demitir, não consigo ter uma conversa séria com ele. Então é a pessoa que ela foge de conflitos. E isso vai refletir na sua capacidade de vender. A venda é uma conversa, né? Não vou dizer uma conversa difícil, depende do que você vai vender, mas é uma conversa de adultos. E muitas vezes a pessoa vai ter dificuldade, tá, em fazer essa negociação. O perfeccionismo é aquele padrão de pessoas que têm um alto nível de excelência, né? E essas pessoas, elas querem fazer tudo muito bem feito, tá? Pessoas perfeccionistas, elas consomem muito tempo para fazer tarefas. Então, às vezes, eu vou mandar um e-mail que dava para mandar em 2 minutos, é 10 minutos. Escreve, apaga, tá? Tudo que o perfeccionista faz, ele demanda muito tempo porque ele visa estar perfeito. Então, eu preciso passar um orçamento para o cliente. Eu demoro 2 dias para passar o orçamento para o cliente porque eu quero ter um orçamento perfeito. Quando eu mando para o cliente, eu perdi a venda, ele já comprou de outra pessoa, porque ele não teve paciência de esperar o meu orçamento perfeito. Eu não precisava de tudo isso, tá? Outro ponto importantíssimo de pessoas perfeccionistas, tá? Normalmente, pessoas com esse padrão, elas costumam criar produtos, soluções, seja o que for, com alto custo. Por quê? Tudo que elas fazem é com extremíssima qualidade. Então, o custo precisa sempre de muito recurso. E tudo começa a encarecer. Então é muito comum, quando eu tenho pessoas perfeccionistas em um negócio, eu ter produtos com baixa margem de lucro. Pensem nisso, tá? No fundo, o perfeccionista é só uma pessoa que não quer ser rejeitada. Ela quer fazer tudo perfeito porque ela tem um medo enorme de fracassar e esse fracasso fazer com que as pessoas a rejeitem. É isso, tá? O que que é o controle? O controle é aquela pessoa que pensa assim: só eu faço as coisas com seriedade, só eu faço as coisas direito. Então eu tenho medo de delegar.
Então, eu tenho uma entrega, eu tenho um produto, uma solução, eu tenho um processo, eu faço tudo sozinha. Porque eu tenho medo, no fundo é medo, eu tenho medo da equipe não fazer bem feito, ok? Não fazer com a qualidade com que eu gostaria e o cliente rejeitar ou reclamar desse produto. Então, o controlador, ele não delega nada, ele faz tudo sozinho. No começo ele até tem resultado, mas depois ele não aguenta, tá? Ele se sobrecarrega, entra num quadro enorme de estresse e o negócio dele vira só ele. Ninguém quer trabalhar com ele, porque no fundo todo mundo quer contribuir. E as pessoas, elas se sentem inúteis perto de uma pessoa controladora, porque elas não fazem nada. Ou você vai alimentar uma pessoa que vai se aproveitar disso, tá? Mas no fundo eu crio um negócio insustentável. Pessoas prestativas, são pessoas que elas priorizam sempre o outro em relação a si mesmo. É como se elas tivessem uma crença de não merecimento. Eu não mereço isso, então eu tenho que fazer e servir sempre o outro. Então, o prestativo ele vai fazer de tudo para agradar os outros e não vai ter coragem de cobrar. Pessoas prestativas não conseguem cobrar um preço justo, às vezes faz trabalho até de graça para os outros, tá? E o vitimismo, que é quando eu coloco a culpa, a responsabilidade sempre em fatores externos. O que que seria isso? Eu tenho um funcionário que não está performando bem, e aí eu falo que é muito difícil encontrar funcionário, que não existe funcionário bom, funcionário que trabalha com seriedade. Então eu tenho um problema, o problema é o mercado, o problema é o governo, o problema é o cliente. Eu não consigo vender porque o cliente não vê valor no meu produto. Então ele sempre põe a responsabilidade fora. E quando eu coloco a responsabilidade fora, nunca vai existir melhora. Porque se eu não sou responsável, não tem o que ser feito, tá? Então, o que que eu tô querendo dizer para vocês? Se eu tenho um funcionário que não performou, que não faz uma boa entrega, quem contratou esse funcionário? Sou eu, como empresária. Então, eu preciso rever como que contrata, eu preciso entender como que contrata, eu preciso entender de pessoas. Se eu fiz uma reunião de vendas e eu não vendi, e eu cheguei à conclusão que eu trouxe o cliente errado, eu prospectei o cliente errado, que aquela pessoa não é o perfil de cliente, a responsabilidade é minha. Eu preciso rever o meu processo de prospecção. Então, o que que eu estou querendo dizer? Que pessoas que têm mentalidade de crescimento, elas sempre vão trazer a responsabilidade para elas e com isso elas vão corrigir o que está acontecendo, tentar propor melhorias. Agora, o vítima, a pessoa que se faz de vítima, ela não consegue ter essa visão. Ela põe a culpa sempre fora e ela nunca vai sair do lugar. Todos esses padrões, pessoal, é muito importante que vocês identifiquem, tá? Comportamentos em que apareçam esses padrões, às vezes são pontos cegos, a gente não percebe mesmo, mas todos eles nós estamos fugindo de algo, tá? Todos. Todos esses padrões, eles representam uma fuga de algo que é desconfortável para eu fazer. E como eu fujo, eu levo a um resultado de estagnação. Toda fuga, ela representa uma procrastinação. O que que eu estou querendo dizer? Que todo comportamento de autossabotagem, ele vai te trazer como consequência a procrastinação. Você está procrastinando vender o seu produto, você está procrastinando falar com o cliente, você pode estar procrastinando uma tarefa que para você não é confortável, tá? Mas existe sempre algo que nós estamos fugindo. Então, o que eu quero trazer agora para vocês são 5 passos, uma ferramenta simples para você vencer a procrastinação, fortalecer sua autoconfiança e fazer o seu negócio crescer, tá? Então, anotem aí esse passo a passo. O primeiro passo. Sempre que você sentir vontade de procrastinar, eu quero que você pare por 5 segundos e você faça a seguinte reflexão:
O que que eu estou evitando? O que que eu não quero fazer? E eu quero que você reflita pensando assim: a procrastinação não é sobre a tarefa. Não é a tarefa o problema. É a consequência, é a emoção que essa tarefa gera. Então, por exemplo, se eu não consigo marcar uma reunião de venda, o problema não é marcar a reunião, não é a tarefa, mas é se eu marco essa reunião e a pessoa não compra o meu produto, a pessoa fala não, eu vou fracassar, eu vou ser rejeitada. A pessoa, eu posso apresentar uma solução que eu vou ser julgada. Eu não sei o que é para você, mas eu gostaria que você refletisse sobre isso. Sempre que você procrastina, o que que você está evitando? Que emoção que você está evitando? Você está com medo de fracassar? Você não acredita que você é capaz? Você tem medo das pessoas julgarem, das pessoas te verem e julgarem? Você tem medo do sucesso? Você tem uma sensação que não é suficiente? Escolha o real medo e aí você vai corrigir o seu pensamento com a seguinte frase: eu aceito esse medo e eu escolho agir mesmo assim. Esse é o passo um. Depois você volta esse vídeo e você faz esse exercício, tá? Segundo passo, você vai fazer uma lista de tudo que você está adiando. E do lado dessa lista, você vai escrever a pessoa que você seria se essa tarefa não fosse adiada. Ou seja, vamos supor que você não tem medo de nada, que você venceu todos os seus medos, todos os seus bloqueios. Quem seria você? O que que você conquistaria na vida que você não tem hoje? Essa é a reflexão desse exercício. E você vai se surpreender com a vida que você poderia construir se você vencesse a procrastinação. Terceiro passo: sempre que você perceber que está vindo aquela vontade de procrastinar, você não vai se obrigar a completar a tarefa. Você vai se comprometer por 5 minutos. Tire todas as distrações, deixa no ambiente só o que você precisa para realizar aquela tarefa e se dedique 5 minutos. Pode pôr um cronômetro para você saber o tempo certinho. Se passar os 5 minutos e você sentir que está confortável, continua. Isso é muito comum de acontecer. Mas se ainda não está confortável para você, para, não insiste. Mas se permite no outro dia mais 5 minutos. Aos poucos, conforme você for fazendo esse exercício, você vai perceber o seu avanço, tá? Quarto passo. Eu quero que você identifique a principal tarefa que você está adiando. Eu vou dar um exemplo para vocês. É comum nós fazermos aquelas listinhas de tarefa, né? Às vezes no dia antes eu faço uma lista para fazer um checklist no outro dia de tudo que eu preciso fazer. E tem uma tendência de eu fazer todas as tarefas confortáveis e aquela tarefa importante que mudaria todo o resultado eu deixo para amanhã. Aí amanhã acontece a mesma coisa. Eu faço 20 tarefas e aquela importante eu não fiz. E ela sempre vai ficando para depois. Eu quero que você identifique essa tarefa, tá? Essa tarefa-chave que você não está fazendo. Eu trouxe um exemplo aqui, ó. Vamos supor que, olha, eu preciso desenvolver o meu processo de vendas. Então, eu preciso fazer ajustes nas reuniões, eu preciso trabalhar a prospecção e preciso fazer lives para atrair mais pessoas. Agora eu quero que você se pergunta, do que você está se protegendo ao não fazer isso? Então, por que que eu não estou fazendo essa tarefa? Ah, porque eu tenho medo de ser rejeitada, eu tenho medo de ser julgada. Ok? Que tipo de poder eu teria se eu completasse essa tarefa? Bom, eu teria poder de transformar as pessoas, porque o meu produto é muito bom. E eu poderia trazer um impacto muito grande nessas pessoas, e isso também me traria sucesso pessoal. E o melhor de tudo, quando eu venço os meus medos, eu tenho o poder de ser quem eu sou. Toda vez que nós tentamos ser quem nós éramos lá na infância, nós éramos julgados. Por isso, esse medo da rejeição. Eu trouxe o exemplo para vocês aí da lista de tarefas. Sempre que vocês fizerem uma lista de tarefas, faça uma lista em ordem de prioridades,
tá? Então, a função deste passo 4 é fazer você ter consciência de qual é a tarefa mais importante e você começar o seu dia com ela. E por último, tente sempre negociar com a sua mente, né? Ou melhor, com os dois lados da sua mente, né? Porque você vai ter uma área lá falando assim para você, vai lá e faz, que é isso que você quer, que vai dar certo, que o seu negócio vai crescer, e vai ter outra lá falando, querendo procrastinar. Ó, não vai lá fazer isso não, que as pessoas vão falar mal de você, as pessoas vão te criticar. O que que você precisa pensar? Eu preciso negociar com essas duas áreas do meu cérebro. Então, eu preciso entender assim: tem uma área lá dizendo que se eu for insistir em algo, eu vou ser rejeitado. Então, vamos supor que você está tentando vender um produto e você não consegue agendar uma reunião porque existe o medo de ser rejeitado. Mas se eu ressignificar, se eu pensar assim, o meu produto é tão bom, minha consultoria, minha mentoria, ela é tão boa que ela vai transformar a vida das pessoas. Então, se eu insistir, eu vou transformar a vida daquela pessoa. Eu não vou ser rejeitada, é o contrário. Se eu insistir, eu vou ganhar aquela pessoa. Porque eu vou mudar a vida dela, eu vou fazer a vida dela ser diferente. E aquela pessoa vai me ajudar a trazer mais clientes. E com isso, não é rejeição que eu vou ganhar. Eu vou prosperar e aquela pessoa também vai, porque a entrega vai ser incrível. Então é a gente começar a pensar, a ressignificar isso. Essa é a função do passo 5. Pessoal, esse exercício é simples, mas ele é extremamente poderoso. E você precisa fazer, deixar sempre ele visível aí perto de você e refletir sobre isso diariamente. Eu quero que vocês entendam que qualquer pessoa, ela não vai ser paga por conhecimento. Não é o quanto que você sabe que importa. O que importa é o que você faz com aquilo que você sabe. É isso que vai gerar resultados. E se você quer entender como que você faz para ter uma mente próspera, uma mentalidade de crescimento, você precisa vencer os seus medos. Quando você vencer os seus medos, você vai conseguir ser você mesmo. E com isso, você chega na sua melhor versão. O nosso grande problema são os nossos medos que vão bloquear os nossos comportamentos. Eu passo a ter comportamento de fuga e eu não faço o que precisa ser feito. Então, eu quero terminar essa nossa conversa hoje com essa mensagem. A sua mente é o seu maior ativo. Porque tudo parte dela. É a sua mentalidade que reflete na decisão, que reflete no comportamento, e esse comportamento vai gerar um resultado. Então, se você tiver uma mente positiva, você terá resultados positivos. Agora, se você tem uma mente totalmente negativa, crítica, baseada no medo, você vai ter comportamentos de fuga que vai te levar sempre para a estagnação. Se você busca uma visão mais detalhada de padrões de comportamento que você tem, entre em contato conosco. Eu tenho alguns horários disponíveis onde eu faço um diagnóstico comportamental gratuito, que você vai ter uma noção de quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas, ou seja, que padrões que você tem que estão te impedindo de ter resultados. Se você quer participar desse diagnóstico, me manda um direct que eu te explico como se aplicar, tá? As vagas são limitadas, nós estamos com a agenda cheia, tá? Mas é possível você se aplicar e tentar uma oportunidade. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que você possa aplicar esse exercício e que você realmente possa desenvolver uma mentalidade de crescimento.